sentiu isto em 14, a Áustria-Hungria sentiu isto em 14, a Inglaterra sentiu isto em 14. Se estivessem dado a escolher friamente, querem mesmo meter-se nos Balcãs, se calhar 15 dias depois ou um mês depois, os ingleses, os alemães ou os russos diziam não vale a pena. Mas naquela hora não foram capazes de dizer não. E o risco que nós hoje temos é que um grande não seja capaz de dizer que não, quando olha para o barril de pólvora que é o Médio Oriente, e já nem vou ao Estado Islâmico, que é uma outra ameaça. Quarto ponto, então, como hoje a ordem internacional era eminentemente volátil e insegura. Eu já ouvi comparar a mão negra Bósnia-Sérvia de 1914 a uma espécie de embrião local de uma coisa chamada Al-Qaeda. É um bocadinho exagerado. Mas o que era novo em 14 e que nós hoje temos? Atores párias, atores sem pátria, atores sem Estado. Era muito difícil às potências instaladas lidarem com aquilo que era o caldo bombista e anarquista típico do início do século XX. Recordem-se que o arquiduque em Sarajevo, antes de ser morto, sofre um atentado na rua. Qualquer comitiva de segurança hoje cancelaria a visita ali, só que em 1914 não se percebia o que era aquilo. E hoje os Estados Unidos, como a Rússia, como a Inglaterra, como a União Europeia, lidam muitas vezes com parceiros internacionais que não têm rosto. E, portanto, esta espécie de franchise global do fundamentalismo, que hoje encarnou naquela entidade estranha chamada Estado Islâmico, era à escala de 14 também já uma ameaça sentida e visível. E por isso em 1914 nós tínhamos um clima de paz armada, e por isso em 1914 não era certo que, tendo que optar entre uma paz desonrosa e uma guerra com honra, não se optasse como se optou pela guerra, esperando ela retirar a honra. Porque no clima de paz armada, ser defensor da paz é aparecer como um fraco. E as potências nem sempre têm o sangue frio para dizer mais vale isso do que arriscar 8 ou 9 milhões de homens numa nova guerra. Exatamente o dilema moral que os Estados Unidos tiveram após o 11 de setembro. Se calhar hoje não tinham tomado a decisão que tomaram, como a tomaram. Mas no dia 12 de setembro, alguém que dissesse vamos ter calma, era tido como um louco. E por isso a guerra se tornou inevitável. No dia 10 à tarde não havia guerra. No dia 11 à noite a guerra era inevitável. E as coisas mudam em 24 horas. Da mesma maneira que o assassinato do arquiduque Francisco Fernando fez as coisas mudarem em 24 horas. Quinto ponto, então, como hoje, este é muito importante, ninguém imaginava a guerra que aí vinha. Em 1914 a Europa não tinha guerra generalizada há 100 anos, desde as guerras que a Revolução Francesa e que Napoleão espalharam em toda a Europa. Tinha havido guerras durante o século XIX, como é óbvio, mas a memória era limitada. A última grande guerra tinha sido a guerra da unificação da Alemanha, meio século antes. E, portanto, os europeus de 1914 estavam tão desabituados de uma guerra geral como nós hoje estamos. E a falta de memória de uma guerra torna as sociedades insensíveis à possibilidade da guerra. E tão habituados nós estamos hoje a viver em paz, felizmente, na Europa Ocidental não há guerra desde a Segunda Guerra Mundial, que tendemos às vezes a acreditar que a guerra é uma coisa lá longe, que é uma coisa irracional, que não. A Europa é demasiado racional e séria para entrar numa guerra. Em 1914 eles eram os mais responsáveis, os mais sérios, os mais desenvolvidos, os mais cultos. E, contudo, deixaram acontecer uma guerra. E, portanto, não devemos dar por adquirido que estarmos habituados à paz faz da paz um mundo eterno. Porque o que 1914 nos ensina é que a guerra não vem vindo. Acontece de repente e torna-se incontrolável. Então, como hoje, finalmente, a Europa e o mundo tinham e têm desafios demasiado complexos para a qualidade das lideranças disponíveis. Eu sei que estou a dizer uma coisa pouco simpática para alguns, mas da mesma maneira que a Margaret Macmillan diz que em 1914 o que faltou foi um Bismarck ou um Churchill, se Bismarck ainda fosse vivo, ou se Churchill já fosse o Churchill que nós conhecemos na Segunda Guerra Mundial, o sangue frio tinha imperado.
Ora, não era isso que nós víamos. E víamos líderes fracos ou líderes aflitos com a sua própria circunstância. O Kaiser, a Alemanha e a Rússia não aceitavam aparecer como tímidos. O Kaiser tinha muito medo da sua entourage mais imperialista. O velho Francisco José, que perdeu o sobrinho em Sarajevo, foi incapaz de resistir aos falcões austro-húngaros que queriam a guerra com a Sérvia. O chanceler Bethmann Hollweg, da Alemanha, tinha enviuvado dias antes, e portanto ele próprio confessa que não estava mentalmente apto a tomar a decisão da paz ou da guerra. O Woodrow Wilson, nos Estados Unidos, tinha a mulher quase em coma e, portanto, a diplomacia norte-americana também não podia atuar. E o Herbert Asquith também estava com um problema familiar. Este não tinha enviuvado, mas tinha uma nova amante. E, portanto, estava muito entretido naqueles dias de julho, agosto de 1914 com a amante. Isto pode parecer ridículo, mas não é. Mas não é, porque a vida dos líderes políticos também é feita isto. Portanto, a frieza de um que estava a chorar a mulher, do outro que tinha uma nova amante, do outro que não queria aparecer como tímido, tudo isto se juntou numa conjuntura potencialmente explosiva para, enfim, enoblar o raciocínio dos líderes políticos. E por isso faltou sangue frio. Ora, a pergunta que hoje se faz é: faça um cenário de guerra, nós vamos ter um Kennedy de 1962, leitor do Guns of August, da Barbara Tuchman, que teve o sangue frio para dizer: não, eu não vou para a guerra, refiro-me à guerra por causa da questão em Cuba. Vamos ter um Kennedy de 1962, ou vamos ter, como na União Europeia, líderes incapazes no sentido de muito agarrados aos seus jogos nacionais, incapazes de verem a Europa como um todo, ou vamos ter líderes incapazes de resistirem ao belicismo em nome da honra nacional, refiro-me a Obama e aos falcões em Washington que acham que ele é fraco e deve ir para a guerra, ou vamos ter líderes que ambicionam para ser fortes, como Vladimir Putin, é só darem-lhe o pretexto e tudo na forma mentis russa vem ao de cima, ou vamos ter líderes, e as palavras são minhas, eu assumo-as, imprevisíveis e loucos, como os do fundamentalismo islâmico, com os quais estão para lá do bem e do mal, para citar o título de Friedrich Nietzsche. Para lá do bem e do mal, no sentido em que a maneira de raciocinar dos párias do Estado Islâmico não é sentável à mesa, não é diluível numa cimeira. E, portanto, imaginem isto tudo junto no momento em que as coisas estão particularmente quentes. Estão reunidas as condições para que aconteça um acidente que toda a gente jura ser impossível acontecer, mas também há 100 anos atrás toda a gente jurava que aquilo era impossível acontecer e aconteceu. O imprevisível. Uma vez entrevistaram o Macmillan, o líder inglês dos anos 60, e perguntaram como é que o Suez era possível, como é que o envolvimento inglês, e ele respondeu à imprensa: events, dear boy, events. As coisas acontecem na história. Isto era o líder do governo inglês a dizer. E se um dia, a pergunta é minha, um líder decidir ir para a guerra para galvanizar o país, como os Estados Unidos em parte fizeram a seguir ao 11 de setembro, ou como em Portugal se fez em 1916? Eu depois, se calhar, irei a isto, porque alguém levantará a questão: porque é que um país como o nosso participou na guerra? Participou por várias razões, mas participou também para consumo interno. A guerra era interessante para o ralliement republicano e para o ralliement em torno de Afonso Costa. E se alguém decidir utilizar a guerra para ganhar dividendos externos ou internos? Qual é o racional da sua decisão diplomática? Poderá haver um novo rastilho? Imaginem uma Ucrânia a fazer de Bósnia e uma Rússia a fazer de Áustria. Imaginem uma anexação da Ucrânia direta, como aconteceu à Bósnia em 1908. Então nós estamos a ver sinais que abanamos a cabeça e dizemos: é grave, mas eles vão resolver isto. Era exatamente o que as opiniões públicas achavam em 1911, 12, 13, 14. Eles vão resolver isto. E não resolveram.